Olá, tudo bem? A gente vai falar sobre como se manter saudável, mesmo nessa loucura de vida que a gente está, com nível alto de estresse, com dificuldade muitas vezes de se alimentar. Dependendo da rotina de cada pessoa, a gente come na hora que dá, quando dá e o que dá. E como que você consegue, de forma simples e estratégica, garantir que a sua saúde esteja sendo atendida? Se você quer saber sobre isso, esse vídeo é para você e já te digo para curtir aqui o vídeo, porque hoje vai ser aquela virada de chave, conteúdo de ouro que tem mais de 15 anos, inclusive, que eu tenho estudado. Com relação a envelhecimento saudável e ajuste de rotina, a fisioterapia, junto com a medicina chinesa e conflitologia e outras áreas que eu tenho estudado, tem feito uma grande diferença, porque é o entendimento do nosso corpo, a fisiologia, o funcionamento dele, entendimento de como os órgãos eles se relacionam com a natureza e com as emoções e os conflitos internos que existem, né, dentro de nós. Tudo que a gente quer fazer, a gente não consegue falar, porque a gente tem medo de magoar o outro, tem medo de não ser aceito, esse tipo de situação. E esse bolo todo, ele faz diferença na nossa saúde. E se você está chegando aqui e não está entendendo nada, eu sugiro que você dê uma olhadinha nos vídeos anteriores aqui do canal, porque aqui eu trago conteúdos muito aprofundados, simples e leves, para que você consiga ter uma vida saudável, uma vida leve, sem grandes parafernálias, tá? Então aqui é vida na prática. Quando a gente fala sobre envelhecimento saudável, sobre manter teu corpo pleno, manter você bem, sem tantos sintomas, o que que vem primeiro na minha cabeça? Básico bem feito. Isso é o norte que eu tenho trazido aqui nos últimos 15 anos de trabalho offline e agora, né, nos últimos 4 anos no online, é fazer esse entendimento de que não adianta você fazer o hack do momento, a receitinha do momento, ou fazer jejuns absurdos, se o seu corpo não absorve isso. Fazer o básico bem feito já é meio caminho andado, que nem isso as pessoas têm feito hoje, em qualquer área da nossa vida. Se você for olhar nível de atendimento, a gente se surpreende quando a pessoa ela é educada, quando ela te pede licença, por favor, aquelas palavrinhas mágicas que a gente ensina para criança, a gente já se surpreende porque está todo mundo muito estressado, olhando para o próprio umbigo e sem aí noção do que é uma empatia, do que é o entendimento do outro. Então, o básico bem feito já vai ser muito mais do que muita gente tem feito. Quando a gente fala de básico bem feito, o que seria? Pelo menos 20 minutos de alguma atividade no dia, seja criativa. Bota uma música para tocar e dança. Vai fazer uma caminhada. Veja pessoas, mas assim, ó, exercício que seja possível falar, mas não cantar. Esse é o nível adequado de exercício por dia. Ai, mas os meus médicos falam que precisa de 1h30 todos os dias. Aham, se tua agenda não comporta, é melhor você fazer 20 minutos, 10 minutos que seja, do que não fazer nada. Então, vamos começar com o real? Parar de ficar viajando muito, de ficar inventando firulinha, glamorizando muito a nossa vida. É legal glamorizar, não acho errado fazer todo um momento romântico, do teu cafezinho da tarde, todo aesthetic, todo cheio das coisas, mas se você não consegue lidar a tua vida, né, de um jeito saudável. Então vamos para o básico. Depois você sobe aí o nível, mas vamos começar pelo simples. Faz um agachamento, põe uma música, faz abdominal. Tem um monte de vídeo aqui no YouTube que é gratuito, que você pode seguir dentro do seu comprometimento físico, né? Então, se já tem uma lesão, alguma coisa ali, vai no teu ritmo, não fica olhando para a grama do vizinho. A grama do vizinho ela é mais verde porque ele para de perder tempo de ficar olhando para a tua e cuida da dele. É isso que acontece. Então, quando você faz o mínimo bem feito, você já está dando um grande passo, já sai da inércia e depois aquilo fica natural, entra na sua rotina e você pode fazer o que você quiser. Quer fazer 4, 5 horas por dia dentro do limite saudável para o seu corpo e seu condicionamento físico? Show! Enquanto isso, vamos nos 20 minutos mínimos, tá bom? Vamos combinar assim? Melhor um pouquinho por vez do que nada a vida inteira. Quando a gente pensa a questão do exercício, ela não é pura e simplesmente estética corporal.
A partir dos 35 anos, você já começa a perder massa muscular. E se você não quiser chegar aos seus 80 anos, dependendo das pessoas, ou até antes disso, né? Dependendo das pessoas, tem dificuldade para vivenciar a vida dos teus netos. Gente, isso é horrível. Eu atendo pessoas 80 a mais, que eu chamo dos meus idosos premium, e a maioria deles fala, cara, eu devia ter começado antes. Mas é melhor em algum momento da vida, não sei a tua idade, mas é melhor em algum momento da vida do que nunca. Então, faça o melhor hoje para que o seu eu de amanhã agradeça, para você poder ter liberdade, para você conseguir ter independência suficiente. Eu brinco com quem passa no consultório que a minha meta é chegar em 120. Eu tenho muitas tias que estão beirando ali os seus 100 anos, que estão ali com seus 95, 97, 99. Eu tenho uma que agora em outubro, 2025, faz 100 anos, lúcida, dentro das limitações físicas de força, mas super lúcida. Eu falei, gente, é isso. Ela consegue viver bem, ela tá lá curtindo a vida dela. Gente, você tem que ter pensamento a longo prazo. Outra coisa que é muito importante do básico bem feito, alimentação de verdade. Aquela frasezinha clichê, desembale menos, descasque mais. Faz uma comida saudável para você, faça boas escolhas. A tua vida é a soma das pequenas escolhas diárias. Qual escolha você está tendo? Todos os dias. Se você não gosta do que você tem hoje, é porque você está colhendo o que você fez lá atrás. Então, comece a entender o que te faz bem e o que não. Para observar o teu corpo. Ele fala para você o que faz bem e o que não faz. Eu, por um exemplo, para ambientar você, não sei se você chegou aqui agora ou não, eu tenho uma questão de saúde que eu cuido há 15 para quase 20 anos já, que é um excesso de insulina. Eu, assim como meu avô materno, nós temos uma questão da insulina ser muito facilmente produzida. O meu pâncreas, ele é hiperreativo. E o que acontece? Quando eu como açúcar, por muitos anos a gente não tinha entendido isso, mas depois com investigação, observação corporal, a gente foi entendendo. Quando eu como açúcar, o meu corpo, ele rejeita. Eu passo muito mal. Teve época de adolescente, de eu em acampamento de igreja, eventos sociais, eu desmaiar, porque o corpo desligou. Fala, não, isso aqui não é, arranca isso daqui do sangue. E tudo de uma vez para a célula, dava hipoglicemia, eu desmaiava, já desmaiei em piscina, desmaiei em os lugares mais inusitados, no meio do metrô, sabe essas coisas? Não é agradável. Você perdeu o controle da tua própria saúde. E aí, em acompanhamento com o endócrino, a gente chegou à conclusão de que eu precisava desintoxicar. Então, eu fiquei 100% sem açúcar, de um dia para a noite, por 8 anos. Especificamente, foram 8 anos, em que nem o pão podia. Então, eu fazia meu pão. Minha mãe nutricionista facilitou muito esse processo, porque ela tinha acesso há 20 anos atrás, não tinha o que a gente tem hoje, de zero açúcar, zero glúten, zero lactose, e coisas de leite, por exemplo, os veganos, a gente não tinha esse boom de atenção com a saúde como a gente tem hoje. Hoje você está numa vida muito mais fácil quando você tem alguma dificuldade alimentar. É mais observado, né? Antigamente isso era absurdo. Ai, que ridículo, que frescura, você tá toda magrinha aí. Eu tive que emagrecer, pra você ter ideia, 10 quilos em 6 meses, porque senão meu corpo ia falhar. Então, ou você cuida, qual que é o resumo dessa ópera toda? Ou você cuida na dor, ou você cuida no amor. Ali eu percebi que eu tinha duas opções. Ou eu continuava com uma rotina super absurda, e eu já estava trabalhando em hospital quando eu tive que fazer essa parte de 100% de retirada. Eu vinha tirando açúcar aos poucos, que a gente percebeu, né, a rotina que quando eu comia um doce fora de hora, passava mal, ou comia tranqueira, eu passava mal. E aí a gente foi adaptando a alimentação, fiz uma reeducação alimentar. E hoje, né, eu acho que eu coloquei um comprimido de metformina na boca. Passei muito mal, muito mal, muito mal. E eu conversei com a minha médica, falei, deve ter uma outra coisa que não medicamentosa. E ela falou, bom, é a parte que eu vejo que os meus pacientes têm mais dificuldade, mas é a mais saudável. Exercício físico e alimentação. Eu falei, cara, é só isso. Mudar comportamento é nosso domínio. É difícil porque a gente tem que lidar com os nossos monstrinhos internos. Mas é super possível. Então, há 20 anos, com exercício físico, alimentação, acupuntura, entendimento de quem eu sou, as minhas sombras e o lado emocional envolvido com os meus sintomas, que é que eu trago aqui para vocês toda semana, eu consegui regular.
E de quebra, o ovário policístico foi embora, alterações ali de irritabilidade absurda por causa da abstinência do açúcar também foram embora. Aí a questão do sono melhora, a inflamação corporal melhora. Eu nunca mais oscilei tanto em peso quanto eu oscilava antes. Então, quando você entende o básico bem feito da alimentação e do exercício físico, o teu corpo ele já traz para o eixo. Você já tem um ganho muito importante. Fora esses 2 pontos, observar os seus pensamentos. Você vê que não é nada fora do usual, que todo mundo fala. Ai, mas que óbvio. Tá, se fosse tão óbvio assim, por que você não tá fazendo? É simples, mas não é fácil. O simples, ele é simples. Ele é aquela coisa realmente óbvia que a gente fala. E o óbvio só é óbvio para olhar treinado, tá? Então, começa por aqui. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Você olhar para você e entender que você come porque você está sentindo um vazio, muitas vezes, interno. Ou que você não se exercita porque talvez alguém que você não tem tanta paixão assim, uma mãe, uma avó, uma tia, uma amiga, eram aquelas ratas de academia e você olhou e falou, cara, eu não quero ser assim. E você foi para o polo oposto. Você não consegue vir para o exercício porque você enxerga isso como algo negativo. Mas, na verdade, você tem que olhar o exercício físico como 2 pontos. Primeiro, a chave para você conseguir ter uma vida leve, saudável e independente. Liberdade de escolha. Você conseguir viajar para onde você quiser e poder, por um exemplo, ir para o Egito subir as pirâmides sem passar mal, porque o teu corpo aguenta. Você ir mergulhar com um golfinho, porque você consegue mergulhar com golfinho, você tem capacidade física para isso. Você ir surfar não sei aonde, porque você consegue. Entende que isso é liberdade? Se você está presa num corpo que não te responde quando você deseja fazer alguma coisa, isso é doença. Ah, eu tenho que me aceitar. Aham. Você tem que acolher e aceitar, mas você não precisa concordar com o estado que você está agora. Essa síndrome de Gabriela, de você achar que, eu sou assim, eu vou morrer assim, cara, péssima ideia. Porque a obesidade, ela é uma doença. Existem muitas camadas aí que a gente pode um dia, se vocês gostarem, deixa uma curtida, deixa um comentário aqui para eu entender que vocês gostam desse assunto, tá? Mas existem muitas camadas por trás da dificuldade da perda de peso que você talvez não esteja olhando, ou você tem medo de olhar. Você já percebeu que tem alguma coisa ali que te impede de eliminar esse peso extra e você ainda não conseguiu entender como resolver. Eu consigo te ajudar nisso, independente da sua idade. Tem pacientes minhas com 70 anos que conseguem perder peso sem mudar nada de rotina, somente o emocional. Somente a forma como ela olha para o dia a dia dela. O que está por trás dessas camadas de proteção. E dentro desse estudo todo que eu faço, então esse básico bem feito, eu gosto muito de estudar sobre genética. O porquê que algumas pessoas ativam certas doenças na família e outras não. Por que algumas famílias têm tendência a mais a umas coisas do que outras. Por que na medicina chinesa se entende que nenhuma doença é geneticamente transmissível. Ou ativação é genética, mas ela não deveria ser ativada em alguns casos. Porque nós temos uma coisa chamada epigenética. A epigenética é o estudo que foi feito há muitos anos sobre as mudanças que causam, interferência no nosso DNA, sejam elas estilo de vida, alimentação, forma de pensar, forma de reagir. E eles fizeram, os geneticistas fizeram esse estudo com gêmeos idênticos, que têm o mesmo gene, a mesma genética, são idênticos, mas têm hábitos diferentes, ao longo de muitos anos. Sabe o que eles chegaram à conclusão? De que 70% da nossa saúde, ela pode ser hackeada. 70%. 30% você não tem controle, mas 70% você tem. Essa margem toda, especificamente eu vou deixar descrita no vídeo, tá? Porque agora de cabeça eu posso falar errado. Mas é ambiente que você tá. O que é esse ambiente? As pessoas com quem você convive, os estresses que você passa, não só o estresse, mas como você reage a esse estresse. A questão cultural que você está enfiado ali no meio dessa sopa toda. Então, se você está no ambiente de guerra, talvez esse estressor seja pior. Se está no ambiente tóxico, esse estressor vai ser pior, esse tipo de coisa. A alimentação, como a gente já falou, então é a base, o pilar de criação do teu corpo é a sua alimentação. O seu corpo ele vai construir músculo com base no que você está comendo, mais ou menos, Qualidade. E a forma como você pensa.
Se você é mais pro lado positivo, poliana, não sei se você lembra desse livro, eu gosto muito. Lá da década de 70, 60, 70, e já virou novela, virou filme, virou tudo, você pode procurar. A Poliana, ela tem o jogo do contente, tudo ela olha a beleza oculta. Essa capacidade, esse superpoder de você conseguir tirar, extrair o melhor de cada situação, vai mudar o nível de inflamação que você tem corporal. Quando a gente pensa, eu já falei isso no vídeo passado, quando você pensa no pH do teu sangue, pHs ácidos, pessoa que é muito nervosa, tudo acha um lado negativo, tudo reclama, tudo fica incomodada, tudo é... São pessoas que têm um pH, vamos colocar assim, incompatível com a vida. pH abaixo de 7,35 começa a tornar incompatível com a vida. É algo de atenção. Abaixo de 6, eu só vi isso 3 vezes no hospital. E a gente fez de tudo para conseguir reverter esse quadro, porque é incompatível com a vida. É melhor estar para o alcalino extremo do que para o ácido extremo. Essa pessoa, ela tem uma acidez tão grande que fica propícia para o desenvolvimento de doenças. Diabetes é falta de doçura da vida. É você não conseguir aceitar a doçura da vida, é muita acidez interna. Começa a observar o padrão de comportamento das pessoas. Fala nada, só observa. Quem está ao seu redor que você sabe que tem diabetes. É diferente. Ela pode ser uma coisa perto das pessoas, mas internamente ela é muito crítica com ela. Ela é muito crítica com o ambiente, ela é muito crítica com as situações da vida. Pode reparar. Quem tem hipoglicemia, como no meu caso, hoje em dia eu não tenho mais tantas crises, tá? Hoje eu consegui regular essa parte do comportamento, é super bem resolvido. Mas se eu olho lá atrás, faz completo sentido, é a dificuldade de merecimento. E me conta aqui se você já se enquadrou em algum desses casos. A dificuldade de merecimento é a dificuldade de você aceitar os presentes que a vida te dá. É você perceber a doçura da vida, mas você fala, gente, isso é muito para mim. E você dá um jeito de eliminar ela. É a pessoa que quando vai receber um presente, fica constrangida. Ou então, quando alguém elogia, fala, imagina, são seus olhos, isso aqui é tão baratinho. Você já fez isso? Essas coisas que a gente faz, que a gente fala, que a gente observa, o nosso cérebro é generalista. Ele vai querer economizar energia. É a lei do menor esforço para a sobrevivência. Então, se você tende a fazer isso para uma coisa, você vai tender a fazer isso para todas as outras. Já diria a sua mãe, me fala com quem você anda que eu já, vou saber com quem você é. É a mesma coisa do cérebro. Se você tem um perfil de comportamento, você vai ter esse perfil para praticamente tudo. Observa a tua casa. Você é daquela que quando chega em casa, depois de uma viagem, larga a mala um tempão para arrumar, porque você não está afim de encarar aquilo agora? Começa a observar se você não procrastina na decisão de coisas difíceis, porque é desagradável. Porque você tem que, às vezes, impor algumas opiniões, você tem que sair e realmente ter trabalho para resolver aquilo. Muitas vezes você tirar da frente é mais fácil, porque daí você não fica com aquela ali sambando na vida muito tempo. Então, o nosso corpo é generalista, ele começa a agir dessa forma para tudo. E na conflitologia, o que a gente começa a entender? Conflitologia é o estudo dos conflitos internos ligados com adoecimento, medicina mais para a germânica, para a Alemanha. O que a gente entende? Se você observa a dificuldade de decisão, quando você tem um conflito interno, a sua fisiologia assume o papel da sua consciência. Ai, que estranho, calma. Observamos o coração, por exemplo. A maior parte do cuidado do seu coração, como o seu corpo, é de eliminar toxinas. Então, o sangue que já não tem tanto oxigênio, está cheio de dejetos ali do seu corpo, ele volta para o coração manda para o pulmão, oxigena. Esse oxigênio lá dentro, ele vai para a grande circulação, então o sangue sai do pulmão, vai para o corpo, o teu rim filtra e manda embora as toxinas. Qual é o problema de pessoas que têm falência renal? Elas não conseguem eliminar a toxina. E aí o corpo entra em falência generalizada praticamente, porque ele não consegue mais fazer esse balanço pulmão-rim, que também existe a medicina chinesa.
Quando você tem ansiedade e falta de ar, você não consegue puxar, você provavelmente não está conseguindo eliminar as coisas que são ruins. Você tem tanto medo de ficar sem que você guarda a toxina. E aí, se você parar para analisar, para você resolver tua vida muitas vezes é muito melhor estrategicamente você focar em eliminar as coisas erradas e ruins que você tem colhido. Então, como eu paro de plantar, de cultivar, de jogar sementes ruins na minha vida e começo a cultivar coisas melhores para que eu consiga colher melhor no futuro. Isso já é metade do caminho andado. Uma grande parte do nosso corpo, do nosso sistema, está responsável por eliminar as coisas erradas, as coisas ruins, as que não são proveito para a nossa vida. 10% é oxigenação, é captação de recurso. Então a gente pode aprender com isso. Se você fizer o básico bem feito, tira as coisas que não estão dando certo, que não te agregam, otimiza a sua logística. Como que eu posso parar de me estressar com coisa idiota? Ou eu paro de estar nos ambientes que me estressam, ou eu aprendo a lidar com ele de uma forma melhor. Coloco uma roupa de defesa. Quando você vai entrar no ambiente de radiação, o que você tem que fazer? Ou no ambiente contaminado com alguma superbactéria, quando a gente fala de hospital. Superbactéria, você faz o quê? Você bota um avental específico pro pé, luva, touca e máscaras super protegidas e tal, às vezes óculos para você não contaminar nada. Você se isola. Eu chamo isso de negligência benéfica. Quando você tem alguma situação que você não consegue mais aguentar, mesmo com esse monte de mecanismo de defesa que você criou, o ideal é você fazer igual Chernobyl. É engraçado, mas dá para entender melhor essa figura assim. Você vai se afastando gradativamente até que você chegue numa distância saudável para você, em que essa contaminação não vai te prejudicar. Isso é de ambientes e de pessoas. Ai, mas e se essa pessoa for da minha família? Você vai encontrar mais no final do ano, Natal, no novo aniversário de alguém, mais assim, tipo vovô. Começa a fazer essa negligência benéfica, você vai ver que vai ser muito bom. É importante você cuidar de quem está ao seu redor, porque você é a soma também das 5 pessoas que você mais convive. Começa a subir um pouquinho essa régua, que você vai ver que o negócio melhora. E você também pode ser agente de mudança. Né? Essa pessoa está vindo para perto de você, se você já está numa fase de maior autoconhecimento, para conseguir realmente fazer esse processo também. Ela está no início da jornada dela e você pode ajudar. Só cuidado, que quem está no nível acima é mais difícil puxar essa pessoa para fora dessa lama toda e é muito mais fácil ela te derrubar. Por isso a negligência benéfica é importante, esse afastamento saudável é importante. Quando você entende então isso tudo, você entende que você cuidar dos detalhes, da sua estrutura, daquela base, do básico bem feito é o quê? É uma base bem feita. Você constrói a vida que você quiser em cima. E o seu corpo para de inflamar. Você começa a ter um sono melhor. Você começa a ter mais prazer na vida. Você consegue olhar para um dia bonito e observar os detalhes. Começa a conseguir olhar. Nossa, como o dia está bonito. Olha que nuvens bonitas que estão hoje. Olha que flor legal, eu não sabia que tinha um lugar aqui, assim, diferente, um café que abriu novo. Às vezes o café está lá há 1 ano, mas você nunca reparou. Por quê? Você está vivendo no automático. Você está vivendo no modo de acidez. Quando você começa a parar com esse olhar ácido, você começa a fazer o processo da epigenética, que é a parte mais linda que eu acho, que é a inativação dos genes que você recebeu da sua família e que não deveriam, muitas vezes você não gostaria que eles fossem ativados. Então, as doenças para a medicina chinesa, assim como para a epigenética, elas têm um lado, obviamente, da história familiar, mas elas são muito mais um comportamento aprendido do que em si uma predestinação tua. Então, você tem controle de 70%. 10% do seu adoecimento está ligado com doenças já existentes. Só 10%. Ah, eu já tenho diabetes, por isso eu tenho pressão alta. Não. Então, assim, começa a observar o seu comportamento. Começa a tirar essa acidez da sua vida. Começa a procurar, como uma gamificação do seu dia, coisas bacanas que você não reparou. Olha coisas que você nunca observou. Para olhar um pouquinho a grama. Para olhar o céu.
Tira um pouco do celular da tua mão. Olha para quem está na tua frente. Começa a tentar lembrar isso é uma coisa muito interessante que eu fazia na época do hospital. Começa a tentar lembrar a cor do olho de quem você acabou de conversar. Já reparou que a gente não olha mais no olho? E tem pessoas que se sentem intimidadas quando você está olhando no olho, porque o olho é a janela da alma, você enxerga a pessoa completamente. Eu tenho esse costume. Eu falo com a pessoa olhando no olho dela. Eu pego detalhe, o pessoal até brinca que eu sou meio bruxa. Eu pego detalhes que não é todo mundo que pega. Porque eu parei para treinar esse olhar. Quem é você? O que você está sentindo? Será que você realmente está bem? Quando alguém te pergunta, tá tudo bem? Nossa, tá ótimo. Às vezes eu fico olhando assim, eu falo, quer tentar de novo? Aí a pessoa, mas como é que você descobriu isso? Que não é absurdo, que não sei o quê. São detalhes, seu corpo fala. Começa a se observar com mais carinho. Começa a olhar os detalhes que você pode mexer, pequenas decisões diárias que você pode mexer e que vão fazer um baita de um avanço para a sua vida lá na frente. Se você quer ter uma vida plena e uma vida leve, você não precisa de muitas parafernálias para você conseguir ficar bem. Basta esse espaço que a gente conversou. Me conta aqui, o que fez mais sentido para você? O que você já vai se comprometer aqui a mudar? Eu tenho atenção agora mais intensamente com a minha alimentação, porque época de frio, como você pode ver, tá mais frio aqui hoje, a gente acaba comendo umas coisas mais gordinhas, né? Mais assim, saídas da nossa alimentação saudável. Mas elas podem ser melhor escolhidas. Então, esse é o meu desafio que eu coloco aqui, inclusive, para que a gente tenha essa autorresponsabilidade, essa troca. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, porque toda semana eu trago conteúdos para te ajudar a ter uma vida mais leve, mais tranquila, entendendo o que seu corpo está falando, com base na medicina chinesa, na conflitologia e na nossa medicina ocidental, certo? Descomplicando a sua saúde. Até o próximo vídeo, e se tiver algum tema que você quer trabalhar, que você quer aprofundar, já deixa aqui nos comentários, tá bom? Até lá. Tchau!